Agora com um assunto que preocupa o Brasil inteiro, a dengue. O país se aproxima da marca de 5.000 mortes pela doença agora em 2024. A atualização do painel de monitoramento de arboviroses mostra que o Brasil já tem 4.961 mortes confirmadas pela doença e tem ainda mais de 2.000 sendo investigadas. A maioria dos casos foi identificada na faixa etária dos 20 aos 29 anos. São Paulo tem mais de 2 milhões de registros este ano e lidera a lista de contágios. Para ajudar a entender melhor a gravidade desses dados, a gente faz conexão com Marcelo Otsuka, que é pediatra, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, seja muito bem-vindo sempre aqui ao Conexão. Eu começo perguntando para o senhor, onde nós estamos falhando? Porque a gente sabe que o combate ao mosquito é um desafio enorme, claro, para os governos, mas é preciso também que a população tome consciência da gravidade do problema. Afinal de contas, esse mosquito pode matar. Boa tarde, Kelly. Prazer estar com vocês. Na verdade, é o vírus que está nesse mosquito que acaba matando a gente, né? E o Brasil tem todas as condições ideais para o desenvolvimento do inseto e daí nós temos esses insetos sendo contaminados por vírus e eles transmitem esses vírus. Então, qual que é o problema? Nós temos que ter uma conscientização de toda a sociedade da importância que são os cuidados para a gente impedir os criadouros do inseto, assim como nós temos que propiciar as condições de evitar as picadas, quer seja com telas, quer seja com mosquiteiros para as crianças, seja com roupas mais compridas, e outras técnicas que cada vez mais têm vindo, como bactérias que contaminam o inseto e impedem a transmissão, e principalmente a vacina, só que nós não temos a vacina em quantidade suficiente. Ela, sim, nesse momento, ajudaria muito no bloqueio da transmissão da doença. Esse é outro problema, professor. Além da dificuldade de acesso, a gente não tem vacina para todo mundo, existe também a falta de interesse, na verdade, muitas vezes, ou de consciência da importância de se imunizar? Sim. Isso tem sido um problema frequente que aumentou desde a pandemia, né? Nós esquecemos o quanto as vacinas eram importantes para tantas doenças, como meningites, como sarampo, como poliomielite. A gente esqueceu. Então, as coberturas vacinais têm sido muito ruins. A gente não tem conseguido vacinar os adolescentes, por exemplo, para dengue, que é a população que é mais acometida. Não é a que mais morre, mas é a população que é mais acometida, que tem mais internações. Então, realmente, a gente precisa trabalhar mais isso e precisa entender que notícias falsas nunca poderão desprezar tudo que a gente já teve de benefício com a vacinação. Agora, com relação às mortes, né, me chamou bastante atenção a faixa etária ser principalmente pessoas de 20 a 29 anos, doutor. São as pessoas que acabam sendo mais expostas, que trabalham fora, que acabam se cuidando menos, porque adolescente, adulto, jovem acredita que nada vai acontecer com eles, né? Depois de uma certa idade é que a gente começa a lembrar, poxa, chega a hipertensão, chega o diabetes, chega isso, chega aquilo. Então as pessoas nessa idade não se importam tanto e elas são extremamente suscetíveis pelo tipo de atividade que elas têm. É um grupo realmente de maior risco para ter a doença. Agora, doutor Marcelo, na última sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte de um feto por ouro-puxe aqui no Brasil. O caso em Pernambuco acende um alerta em todo o país? Com certeza. A gente já sabia que existem alguns vírus transmitidos por insetos que provocam dano no feto. Recentemente, vocês vão lembrar na época da Copa aqui no Brasil, a questão do Zika vírus, que dava microcefalia, que matou tantas crianças. Então, existem sim esses vírus capazes de provocar doença no feto e confirmou-se o óbito fetal por conta da presença do vírus no feto, contaminando o feto.
Então, é mais uma preocupação, é mais uma atenção que a gente precisa ter para um risco muito grave para esses fetos, para esses futuros recém-nascidos. Inclusive, mortes foram confirmadas também na Bahia, né, há alguns dias, e os sintomas são bem parecidos com os da dengue, não é, doutor? Sim. A febre, a dor no corpo, são características, a diarreia, né, a dor abdominal, são características que vêm muito junto do Oropoche, da dengue. A gente também observa em chikungunya, zika vírus, algumas situações que podem se assemelhar em menor intensidade, mas também. Então, realmente esses vírus têm essa tendência sim. Agora, em relação ao Oropoche, né, qual que é o risco dela evoluir para uma situação mais grave? Esse é um temor que nós temos. Quando a gente fala da transmissão da dengue, a gente já tem o que a gente chama de transmissão urbana, né? Nós já temos todos os criadouros dentro da cidade. Para Oropoche, não. O foco ainda é maior no Amazonas, na região norte, principalmente. Só que um dos insetos que transmite é o Culex, é o pernilongo. Então, de repente, se entrar em áreas urbanas, nós poderemos ter milhares de casos. E isso pode ser terrível para as situações que nós vivenciamos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, e um problema é o diagnóstico, né? Porque nem todo mundo pensa, nem todo mundo pede os exames, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de exame para fazer o diagnóstico. Ou seja, mais um desafio e mais uma doença, mais um risco, na verdade, à saúde que a gente tem que estar sempre muito atento. Doutor, muito obrigado. Foi ótimo te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde e obrigado de novo por estar com vocês.